E aí, Lucas, tudo bom? Olá, Andressa, tudo bom? E você? Quanto tempo? Quanto tempo, né, cara? Acho que uns 5 anos aí Pois que a é, gente não se vê. Muito pois tempo. é. Como é que estão as coisas por aí? Aqui a gente está de quarentena, né? A quarentena tá aqui também. Tudo meio É. parado, tudo meio. Enfim, Uhum. a gente tá vivendo. E você aí, como tá? Ah, mano, mesmo jeito. Um pouco entediada já, sabe? Eu não sou muito sair de casa, mas olha, ultimamente a gente tá entrando nessa zoeira de que quando acabar vai fazer quarentena ao contrário, né? Vai ficar vários dias sem voltar pra casa. Porque, Três olha, é meses, difícil. 3 meses a minha mãe não me encontra mais. É isso É, mesmo. me viu demais, não aguenta mais olhar pra minha cara. Não, mas. Mas então, eu não vou. Normalmente eu fico enrolando um tempão aqui conversando com convidados, só que hoje a gente. Bom, eu falei pra você, né? No WhatsApp, hoje o tema é bastante interessante e eu acho que é importante a gente ganhar tempo. Então, já vou pedir aí para você se apresentar, né? Falar sobre um pouco sobre tua vida, a tua vida na igreja e também sobre a tua formação. Show. Falo sim. Separaram um tema mais, né? Tema. Tudo bem, tá tranquilo, vamos lá. Tudo bem, Mônica? Tô vendo a Mônica se manifestando aqui no chat. Bom, gente, para quem não me conhece aí, né? Meu nome é Lucas, eu sou natural de São Paulo. É, Dentro da IPI, eu sou natural da congregação presbiteriana, congregação presbiterial, do presbitério, né, do Jaraguá, né? E eu vim para cá para o Rio de Janeiro para estudar psicologia, né, em 2014. Desde então eu congrego na primeira IPI do Rio de Janeiro. Eu tô com fone. Eu acho que na verdade é melhor tirar então. Parece que o som Isso. não tá bom, né? Acho que tá dando um pouco de eco. Deixa eu ver aqui então. Vê se melhora. Nossa, demais. Muito? Tá bom. Melhorou bastante. Então vamos assim. Eu sempre tenho a impressão que sem fone, quando você falar, gera eco em tudo. Mas dá para continuar, não tem problema não. É, Eu sou natural de São Paulo, vou voltar um pouquinho, né? Sou natural de São Paulo, eu congregava na congregação presbiterial do Jaraguá, né? Periferia de São Paulo. Desde 2014 eu vim para o Rio de Janeiro para estudar psicologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E desde então eu congrego na primeira IPI do Rio de Janeiro, né? Na primeira Igreja Presbiteriana Independente do Rio de Janeiro. A minha história de vinda para o Rio de Janeiro é uma história muito longa, então não vou me ater nessa história, mas é uma história que é marcada pelo encontro com a igreja, né? Quando foi a igreja que me ajudou a me estabelecer no Rio de Janeiro, foi a igreja que me trouxe para, inclusive, morar dentro de um dos quartos da igreja para que eu conseguisse terminar minha faculdade, né? E desde então eu tô na psicologia. Eu já terminei o mestrado ano passado, entrei no doutorado agora. Na psicologia eu atuei com temas relacionados à psicologia social, psicologia jurídica e psicologia clínica, né, passeando entre esses temas. Então, atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade, passei por isso, passei por remoções de favela, passei por relações raciais, passei por clínica e agora também eu sou psicólogo clínico e doutorando em psicologia. Eu acho que é isso. Muito bom, muito bom. Ter um doutorando com a gente, hein? Que responsa! Que honra! Não, mas... Legal, legal. Gente, antes de eu começar as perguntas aqui, a gente entrar de fato no tema, eu só queria pedir para vocês, como eu disse, o Evandro está aqui anotando tudo que vocês estão falando aí de importante. Então, quem estiver entrando na live, quem já entrou, coloca
o nome, a cidade de onde é a igreja, tá bom? Que é importante pra gente ter essas informações aqui. Inclusive porque para quem tá assistindo a live, as últimas lives, já sabe que no final a gente dá um salve pra galera toda. Então, coloquem aí e já vão fazendo perguntas. Hoje a gente tem várias perguntas, o Lucas sabe, mas a gente vai estender a live, né? Então vai dar tempo, eu acho que em tese, pra gente discutir as perguntas que estão aqui. E provavelmente a gente vai ter tempo para discutir as perguntas do chat também, tá? Então, 2 tarefinhas aí para vocês fazerem durante a live. Colocar o nome, igreja e cidade de vocês e fazerem perguntas aí pra gente, tá bom? Que o Evandro vai anotar e vai me passar aqui no WhatsApp. Então, e Lucas, inclusive, se você vê que eu tô olhando aqui pro computador às vezes, é porque eu tô vendo as mensagens que o Evandro tá me mandando, tá? Sem problemas, eu também tenho um computador aqui atrás porque não dá para ser, né? Não, assim. sem condições, que é difícil mesmo. Bom, gente, então, como eu disse, né, o junho, mês aí dos namorados, e a gente achou que não tinha como passar por esse mês sem discutir a questão dos relacionamentos abusivos, né, e do quanto isso aflige muitas pessoas, né, e eu vi algumas pesquisas, algumas informações, acho que o Lucas vai saber falar melhor, mas de que nesse período da quarentena, muitas mulheres têm sofrido ainda mais com seus abusadores, porque estão tendo que ficar em casa mais tempo com eles, né? Então, eu acho que é um momento crucial para a gente falar sobre o assunto. Então, vou partir logo para a primeira pergunta para a gente não enrolar mais, tá bom? Queria que você falasse um pouco quais são as principais características de um relacionamento abusivo, né? A gente poderia dizer que existem tipos de relacionamento abusivo? O relacionamento abusivo é sempre uma categoria só? Tá. Eu acho que é importante, né? É importante e eu vou seguir pela proposta de falar um pouquinho mais sobre relacionamentos abusivos em relações amorosas, né? Porque não só por conta do fato, não só pela live ser por conta dos relacionamentos, por conta do Dia dos Namorados, mas também porque os relacionamentos abusivos, eles são, enquanto, né, conceito, enquanto fenômeno, construídos por conta das relações amorosas. Mas eu acho importante a gente identificar que o abusivo, ele é algo que pode adjetivar, né, qualquer tipo de relacionamento, né? Se a gente for colocar relacionamentos abusivos e a gente for separar as palavras, né, eu tenho relacionamentos que faz parte nossa. Nós sofremos tanto na quarentena justamente porque nós fomos limitados nos nossos relacionamentos, né? E esses relacionamentos, eles fazem parte de nós enquanto seres humanos. Nós, seres humanos, nos relacionamos com outras pessoas e com outros não humanos também. Mas com outros humanos. E esses relacionamentos, eles são de diversas características, né? Eles podem ser amorosos, mas eles podem ser também de amizade, eles também podem ser profissionais, eles também podem ser parentais, né? Familiares, pais para filho, tios, enfim. E aí o que acontece é que o abusivo, né, o aditivo abusivo, ele pode se acoplar nesse relacionamento. O que eu estou abrindo aqui, né, alargando as nossas concepções, é que um relacionamento abusivo, ele não necessariamente é um relacionamento somente amoroso, né? Outros tipos de relacionamento, eles podem se tornar abusivos. Quando? O abusivo, ele vai ser caracterizado por uma relação de poder e controle que uma parte tem sobre a outra. Então, através da relação de poder e de controle que uma parte exerce sobre a outra, essa relação ela pode ser caracterizada como uma relação abusiva, né? E como isso acontece, né? Quando o controle ele vai fazer com que essa relação ela transforme essa pessoa não em objeto, mas objetifique essa pessoa, né? Por que a gente fala objetifique essa pessoa? Um objeto. Temos uma caneta. Uhum. Eu faço o que eu quero com a caneta. A caneta ela é feita para escrever. Mas eu posso tacar a caneta, eu posso colocar a caneta atrás da orelha, eu posso fazer um castelo com a caneta, né? A caneta ela tem a caneta ela é um objeto justamente porque ela não tem vontade, não tem querer. Muitas outras definições podem vir aqui, né, filosofias e para sempre. Mas uma, né, que nos ajuda é porque a caneta ela não tem uma vontade intrínseca nela, ela não vai exercer uma vontade.
A gente objetifica uma pessoa quando a gente exerce a nossa vontade sobre ela, não permitindo que ela exerça a vontade dela, exerça aquilo que ela queira, enfim. Nesse processo de, né, poder e controle sobre a outra pessoa, essa pessoa muitas vezes é silenciada, é ignorada, é deslegitimada, é alvo de chacota, enfim, são vários processos que fazem com que uma pessoa ela seja objetificada dentro de uma relação, né? Então é isso, não invalidar aquilo que a pessoa diz, isso é uma forma de objetificar essa pessoa na relação, né? Fazer chacota sobre aquilo que essa pessoa está falando de uma maneira séria, né? As pessoas elas não estão rindo na hora, né? Enfim, uma reunião de amigos, uma pessoa está falando uma coisa séria, de uma perspectiva séria, e essa outra pessoa da relação ela começa a fazer chacota sobre isso, isso é uma maneira de deslegitimar. Isso é uma maneira de objetificar essa pessoa. Isso é uma característica, né? É um ponto, é um pinguinho, né? Um negocinho que pode dar um sinal para a gente falando, ó, isso daí pode ser pode ser um sinal de um relacionamento abusivo vindo, assim, né? Aparecendo. Então, acho que só para... eu falo muito, Odessa. Se tiver muito confuso, por favor, me para. Pelo amor de Deus. Eu falo muito rápido. Os presbíteros aqui da igreja, eles sempre falam para mim, Lucas, você precisa falar devagar, calma. As pessoas... É difícil para mim, mas eu tô tentando, juro. Eu acho que só para a gente juntar, então, a gente tem... Eu comecei falando, né, que os relacionamentos abusivos, eles podem ser vários. Porque os relacionamentos, eles são vários, né? Então, uma relação de abuso, ela com certeza pode acontecer numa relação familiar, né? Uma relação de pai para filho, né? Onde o pai ele começa a chantagear o filho, né? Na tentativa de fazer com que o filho faça sempre as vontades do pai, né? Vamos lembrar, né? Esse filho não precisa ser um filho adolescente, um filho adulto, né? Uma relação entre amigos, né? Onde eu tenho a espécie de um amigo que acaba sendo um amigo controlador, assim, no grupo dos amigos, que é um amigo que sempre, né, quer fazer aquilo que ele quer, enfim, quer ir nos lugares onde ele quer. Esse perfil de amigo, assim, é um perfil que a gente pode colocar, pode ser abusador. Assim. E nas relações profissionais também, né? Só que as relações profissionais, elas são mais difíceis. E a Andressa caiu, eu acho. Tudo bem aí? Eu Tô te caí? ouvindo. Quem Eu caiu? tava te ouvindo, mas eu não te... Eu não sei. Eu acho que fui eu, não sei. Eu te ouvia, mas o meu vídeo travou e o seu também. Ah, então é isso. Coisa da internet. Só para concluir, nas relações profissionais também, né? As relações profissionais, elas são dadas em certos termos. Elas são dadas em certos termos profissionais entre chefe e empregado. Mas, a partir do momento que o empregado ele precisa fazer uma coisa que não necessariamente ele precisaria fazer, né? Ele só faz porque é o chefe que está mandando e que não tem a ver com a empresa, com o objetivo profissional, a gente pode caracterizar isso como uma relação abusiva porque o empregado ele está fazendo porque é o chefe, né? O empregado ele não vai deixar de fazer passear com o cachorro, sabe? Você trabalha num escritório e o chefe pede para você passear com o cachorro dele. Você não vai deixar de fazer isso porque é o seu chefe, mas você não deveria fazer isso. Não é tua né? obrigação. Então temos uma relação abusiva também. É quando as pessoas, né, elas abusam do poder e do controle e elas exercem sobre a outra. Enfim, acho que é isso. Legal, legal, muito bom. Não, deu para entender. Eu estava pensando exatamente nisso, porque a gente fala sobre essa questão do Dia dos Namorados e a gente pensa em relacionamento abusivo sempre nesse aspecto de um relacionamento amoroso, né? Um relacionamento de casal. Mas não necessariamente, né, cara? Se a gente parar para pensar, relacionamento é relacionamento e pode acontecer abuso em todos os tipos, né? Inclusive de família. Que eu acho que é um tabu, às vezes, talvez, se falar sobre relacionamentos. Gente, eu não tô gostando da luz que tá aqui. Depois eu vejo. Eu acho que às vezes é um tabu a gente falar sobre relacionamentos
abusivos na família, sabe? Acho que às vezes as pessoas Pois têm um é, pouco de dificuldade em perceber que, cara, isso é muito, assim, isso acontece, né? pois Muito, é, muito eu forte. estava, enquanto você estava falando, eu estava pensando também quando, né, veio a proposta, há uma dificuldade da gente falar sobre relacionamentos abusivos que acontecem no meio familiar, não só, não só pelo, né, não só por conta do lugar aonde a gente coloca a instituição família, nós enquanto igreja, né, não só por isso, mas porque nós naturalizamos processos violentos, né? E nós achamos processos violentos normais, assim, Sim. né? Muitas vezes nós seguramos algumas relações que nós temos há muito tempo, desde a infância, porque é um relacionamento desde a infância, isso aí de amigos, né? Mas muitas vezes nós sustentamos incômodos, dificuldades naquelas relações justamente porque nós estamos naturalizando. Sempre foi assim, sempre é desse jeito. Não vai mudar e não tem por que mudar, não tem por que sustentar uma posição que vai causar tensão na família. Por que eu vou fazer isso? Né? Então, é isso, gente. Nós somos seres relacionáveis. Nós somos seres relacionais. Nessas relações, elas não são as mil maravilhas. Né? A pandemia, a quarentena, ela está jogando luz nessas coisas. Assim. Os atritos familiares eles se multiplicam porque a gente está convivendo cada vez mais, né? Isso é ok, isso iria acontecer. Só que a gente precisa olhar para isso e falar, poxa, não é normal. Não é normal eu ter que, né, me calar diante de todas essas coisas que sempre jogam para mim, né? Enfim. Eu não sei, eu estava pensando aqui enquanto você falava. Você acha que se caracterizaria uma forma de você perceber que a pessoa talvez seja abusiva, quando você percebe que você tem que ficar muito pisando em ovos com ela? Me preocupa um pouco isso. Às vezes você precisa, eu não posso fazer isso porque a pessoa vai se estressar. Até que ponto isso é natural e até que ponto a gente tem que ficar esperto, né? Porque eu não sei, eu não acho natural essa questão de você ter que ficar pisando em ovos e pensando sempre. Claro, a gente tem que exercer empatia, tem que pensar no outro, né? Mas até que ponto, não sei se deu para ficar claro assim a minha dúvida, né? Mas esse negócio Sim, de não, com pisar muito em certeza, com ovos numa certeza. relação, eu acho muito estranho, não acho natural. Com certeza. E é isso, mas assim, né? O pisar em ovos é justamente evitar um momento de tensão na relação. Sim. A gente pisa em ovos porque a gente está tentando evitar, né, que naquela relação se estabeleça um momento de tensão que pode fazer, inclusive, que a relação se acabe. Né? Pode fazer com que a relação acabe ali. Né? Por isso que a gente pisa tanto em ovos. Isso é natural? Isso é normal? Isso é da relação. O que eu acho que a gente precisa um pouquinho balizar é: você sempre se cala por conta da relação? Por conta de relações? Né? Você sempre se sente pisando em ovos? Né? Todas as relações elas estão colocando para você os parâmetros dela, as decisões dela, os quereres dela, coisas assim. E a gente sempre fica meio que, né, tendo que se retrair perante aquilo que essa pessoa está impondo. Isso aí a gente precisa caracterizar, e aí não necessariamente caracterizar aquele como um abusador, né? Mas a gente vai estar numa relação abusiva, né? É claro que a gente pode elevar aquela pessoa a um lugar de abusador, perverso, alguma coisa assim, né? Claro que a gente pode discutir um pouquinho mais sobre isso, mas essa relação ela vai se configurar como abusiva, sim. Entendi, legal. Agora, vamos para outra pergunta. Só lembrando, eu estou vendo que estão chegando perguntas, então vão fazendo perguntas aí, gente. Não sei se vai dar para ler todas, né? Mas a gente vai tentar ler o máximo possível aí. E não esqueçam de mandar aí para a gente a cidade, nome e igreja de onde vocês estão falando aí, tá bom? A próxima pergunta Gente. é o seguinte: eu não sei se isso, eu acho que talvez isso se. A gente vai poder dizer melhor, né? Isso se caracterizasse mais em relação às mulheres, né? Não sei. Mas eu acho que existe essa questão de que muitas mulheres sofrem com os seus companheiros na parte financeira, sofrem abuso, né? Então, queria que você pudesse explicar um pouco como que se caracteriza, né, um abuso na área financeira, naquele sentido de que, pô, muitas vezes a mulher tem o salário dela controlado, o cara pega o salário dela e fala o que ela vai fazer com o salário dela,
Isso quando, às vezes, o cara não prejudica tanto ela, né, a ponto de ele fazer ela pensar que ela depende dele, a ponto dela largar o emprego dela e depender de fato financeiramente, que eu acho que dificulta você largar essa pessoa, né? Então, se você pudesse falar um pouquinho sobre essa questão de abuso das mulheres que sofrem abuso nessa questão financeira. Total. Andressa, assim, quando eu falo sobre, né, uma relação abusiva, ela se caracteriza pelo poder que parte da relação exerce sobre o outro, a gente precisa entender quais são os vetores que dão poder para essa pessoa, né? O que dá poder para essa pessoa exercer sobre a outra, né? Um deles, e um dos mais característicos, é o dinheiro, né? E aí o dinheiro ele pode ser o dinheiro, renda, trabalho, enfim, prestígio no trabalho, posição social, enfim, tudo isso que engloba uma certa classe social, digamos assim, elas trabalham como vetores de poder, né? Tanto é que a gente fala que a gente é o que a gente compra, sei lá, porque tem um poder que você exerce quando você compra, né? Tem um poder que você exerce quando você tem dinheiro, quando você sobe, né? Sobe na hierarquia social, existem poderes que você começa a exercer. E esse poder, esse controle, ele vai também organizar o modo como a família, né? Como as famílias, como a relação, elas se organizam, né? Então, é isso. A gente não precisa, né, colocar em lugares muito, não sei, políticos demais, digamos assim. Mas um dado de realidade, né? Os homens, eles ganham mais do que as mulheres na sociedade. É um dado de realidade. Os homens, eles estão em mais posições de prestígio nas empresas, em lugares, enfim, na sociedade do que as mulheres. Neste sentido, e sabendo que o dinheiro, que a posição social, né, que a hierarquia social, ela é um vetor de poder, os homens, né, que estão em lugares maiores, assim, de maior prestígio, que ganham mais, esses homens eles vão exercer mais poder sobre as mulheres. Só que, né, e como esse poder ele vai ser exercido? Ele vai ser exercido no poder de barganha do relacionamento, né? A relação ela vai se estabelecer, sei lá, numa relação de barganha, daquilo que eu faço por isso, eu faço porque é bom desse jeito aqui na nossa relação, até o momento em que vai se estabelecer, e é isso, né, gente? O dinheiro, ele é um vetor que ele vai por onde a gente não acha que ele vai. Ele aparece automaticamente nos lugares, assim, né? São algumas coisas... É difícil de traçar por onde o dinheiro aparece. Tá travando. Será que sou eu que tô travando? Eu tô te vendo normal. Tô te vendo e te ouvindo normal. Então, automaticamente, né, o dinheiro, ou a posição, ou a renda, ela vai organizar a forma como a relação se dá. Como assim, Lucas? É simples. Você não precisa dizer nada, né? Mas a partir do momento que você sustenta mais com dinheiro dentro de casa, a pessoa que está sendo sustentada, entre aspas, ela vai frear um pouquinho mais nas exigências dela, justamente porque ela não está conseguindo colocar dinheiro dentro de casa. As pessoas, elas vão ter esse desconforto. E isso precisa ser conversado. Mas isso não é algo que necessariamente vai ser exigido pela pessoa que ganha mais, né? Não necessariamente. A pessoa que ganha mais, ela não vai falar na cara da pessoa, eu ganho mais, então eu mando em tudo nesse lugar. Não é nesse sentido. Mas nós aprendemos, né, nas nossas relações, a nos submetermos a quem ganha mais, né? Nós, enquanto pessoas. E isso também acontece nas relações. Isso, como eu configurei um pouquinho mais acima, né, na pergunta, se homens ganham mais do que mulheres, naturalmente, as mulheres elas vão se submeter mais aos homens por conta do dinheiro, por conta do sustento financeiro, alguma coisa nesse sentido. E por que isso acontece também, né? Assim, acontece no sentido assim, né?
isso reverbera também em não entender que outros tipos de trabalho que foram historicamente reservados para as mulheres, né, eles são tão importantes quanto o sustento financeiro, né? Então, seja o trabalho doméstico que historicamente está sendo destinado às mulheres e que os homens eles muito bem poderiam ter parte nisso, né? Seja o papel da mãe na sociedade, né? E aí eu sublinho aqui, o papel da mãe, ele é muito mais estruturado do que o papel do pai, digamos assim, né? Eu tenho muito mais exigências, eu tenho muito mais coisas que a mãe ela precisa fazer do que necessariamente o pai. Eu tenho essa diferença, né? Eu tenho essa cobrança pela mãe. Só que isso, isso numa relação, talvez não seja tão valorizado quanto o sustento. Talvez não dê tanto poder, né, de relação, tanto poder na relação, quanto o sustento, né? Quanto o sustento financeiro, né? Ah, Lucas, isso é lógico, porque é isso, se não tiver dinheiro não vai sustentar filho, que não sei o que lá. A gente não está falando sobre isso. A gente está falando sobre uma relação em que as pessoas elas contribuem para a mesma relação. As pessoas, né? Ambas as partes, elas contribuem para que aquela relação dê certo, né? Necessariamente uma pessoa ela precisa submeter a outra, precisa exercer controle sobre a outra, só porque ela ganha mais ou não. Enfim, tem uma coisa, Andressa, que acho para afinar esse ponto, que eu acho muito importante para, né, deixar a gente localizado sobre isso. Ih, gente, o que eu ia falar? Tá. Os programas, as políticas sociais de transferência de renda, né, elas têm os impactos na sociedade, né? Aqui eu estou falando especificamente sobre Bolsa Família, por exemplo, né? O Bolsa Família, ele tem um impacto social gigantesco que a gente não consegue medir, né? Um desses impactos, né, são muitos impactos. Um desses impactos, eles acontecem no poder de barganha, entre aspas, no poder de barganha do relacionamento entre mulheres pobres. Então, vou exemplificar. As mulheres pobres, a política social do Bolsa Família, a política social de transferência de renda, que é o Bolsa Família, ele é uma política direcionada para o gênero feminino. Direcionada. São as mulheres, em sua maioria, que recebem o Bolsa Família, né? São elas que precisam cadastrar, enfim, é direcionado para elas. Por que se entende dessa maneira? Porque eles entendem que são as mulheres que são mais... que sofrem mais com a organização do sustento na sua casa, inclusive porque elas precisam buscar marido, enfim, essas coisas. A partir disso, percebe-se que quando as mulheres, principalmente no Nordeste, no sertão do Nordeste, quando as mulheres elas passam a ter o sustento garantido pelo Bolsa Família, elas passam a também ter um poder de barganha na relação. Né? Um poder de barganha na relação que faz com que elas não sejam submetidas às violências do marido. Né? E isso causa duas coisas. Muitas pessoas falam que isso acaba causando os divórcios, né? Muitos divórcios aconteceram por conta do Bolsa Família, porque as mulheres elas deixaram de submeter aos maridos que sustentavam a casa e passaram a sustentar as suas casas sozinhas. Isso pode ter acontecido realmente, né? As mulheres, a partir do momento que elas se veem que não estão presas naquela relação por conta do sustento, elas simplesmente deixam o marido e vão morar sós, com os seus filhos. Principalmente levam os seus filhos. Mas também pode ter causado um outro efeito, que é um efeito de perpetuar as relações. Né? Porque a mulher, a partir do momento que ela tem o sustento dela, isso fez com que as relações elas ficassem menos estremecidas. Porque ela teria condição de também barganhar, de também exercer poder naquela casa. Isso equilibrou, isso fez com que tivesse uma simetria maior dentro da casa. Fazendo com que a relação ela ficasse mais tranquila e continuasse. Então, o dinheiro ele é um vetor, né? Ele é um vetor que pode fazer com que as pessoas exerçam poder ou não. O dinheiro ele, com certeza vai agir. E as mulheres elas sempre estão nesse
sendo submetidas também através do dinheiro, também através do sustento. Legal, legal. Muito bom. Eu ia fazer 5 perguntas, mas eu vou diminuir para 4, porque a quinta, eu acho que você meio que respondeu na primeira questão. Então, pra gente, porque eu tô vendo que tá chegando muita pergunta, acho que vai ser legal a gente ler as perguntas do chat. Bom, a terceira pergunta, gente, penúltima aí, deu uma travada aqui para mim. Tá me ouvindo? Não, tô aqui ainda. Ah, tá, beleza. Bom, a terceira pergunta é como a gente, e meio que você já falou sobre isso, né? Mas como a pessoa que está sofrendo um abuso consegue identificar que está vivendo um relacionamento abusivo, né? Algum modo que dê para identificar isso logo no começo, né? Pensando que passar por um relacionamento abusivo é sempre muito desgastante emocionalmente, né? E que quanto mais cedo você sair dele, acho que menos danos você teria, né? Não sei. Então, será que tem alguma forma de a pessoa que está passando, que está entrando nesse relacionamento abusivo, sair dele no começo? Porque eu acho que você vai poder falar melhor, mas não tem aquela questão de que quanto mais dentro do relacionamento abusivo você tá, mais difícil é você perceber que você está vivendo aquilo, né? Mais poder aquela pessoa exerce sobre você, não sei, né? Mas é a impressão que me dá, né? Muitas mulheres que só vão perceber o que estavam sofrendo depois que saem do relacionamento e tem esse distanciamento, né? Então eu imagino que descobrindo isso, ou percebendo isso logo no início, seja mais fácil de você ter menos danos e de você sair, né? O que você poderia dizer aí sobre essa questão? Eu acho, Andressa, que primeiro a gente precisa definir um negócio assim, né? É algo assim. Como o abuso ele se dá na relação, ele não necessariamente, não necessariamente existe, né, pessoas abusadoras e pessoas que sofrem de abuso, né? Os abusos eles se dão na relação. Isso quer dizer que todas as relações que nós temos, eventualmente, podem ser consideradas abusivas. E isso faz com que nós precisemos, né, estar atentos para essas relações, para que a gente saia, e sair da relação abusiva não necessariamente é cortar a relação. Não é necessariamente, a pessoa está sendo abusiva comigo aqui, ó, tchau, valeu, acabou. Até porque, né, relações parentais abusivas, como a gente corta a relação? Deixa de ser pai, deixa de ser mãe. Assim, né? Como é que a gente faz isso? Não faz, né? Então, eu acho que é importante a gente ir por esse caminho, assim, né? Como identifica as relações abusivas e como deixar as relações abusivas, né? Como fazer com que essas relações abusivas elas parem de ser abusivas. A gente precisa identificar que não necessariamente uma relação abusiva ela vai ser simplesmente cortada, né? Simplesmente acabou a relação aqui. Não necessariamente vai ser dessa forma. Mas como que a gente pode perceber, né? Algumas coisas. Existe dois direcionamentos, não dois direcionamentos, existem vários direcionamentos teóricos. Mas tem algo próprio do pensamento estadunidense, do pensamento norte-americano, que é uma certa sistematização das relações sociais que nos facilita explicar. Mas aí eu vou jogar um pouquinho mais a complexificação depois, né? Mas eles elaboraram uma teoria chamada teoria dos ciclos sociais, que diz, né, essa teoria, de uma maneira bem geral, ela vai tentar explicar todos os fenômenos sociais a partir de ciclos, dizendo que os fenômenos eles são cíclicos, né? Que eles têm etapas e eles são cíclicos. E eles pegaram essa teoria e, né, fizeram essa teoria com relacionamentos abusivos. Essa teoria me ajuda para explicar, mas ela separa demais, e aí eu acho que isso que eu posso explicar um pouquinho melhor a partir do ponto de vista um pouco mais latino-americano, enfim. Então, dentro de um relacionamento abusivo, essa teoria ela colocou 4 etapas. Uma etapa que seria a calmaria, e essa etapa da calmaria é quando a relação ela está muito tranquila, está tudo vivendo muito bem, as coisas elas estão acontecendo de uma maneira tranquila, de modo tranquilo, que você não está percebendo nada. Mesmo dentro dessa relação da calmaria, e aí isso daí eu já vou puxando um pouquinho mais para um pensamento um pouco mais latino-americano, dentro dessa relação de calmaria, a gente pode perceber
que há alguns sinais que aparecem que precisam ser tomados com cuidado, né? Mas eles não precisam... Mas é isso, né, gente? Principalmente para as pessoas que estão ouvindo. Eles não são concretos, assim, né? Não é porque a pessoa ela fez isso que ela vai se tornar abusiva, né? São coisas só para a gente dar uma olhada. Por exemplo, na calmaria, tá tudo indo bem. E aí, eu tenho... Um dos parceiros, esse que vai ser o abusador, né? Ele tem um cuidado muito grande, um cuidado excessivo. E aí é um cuidado que as teorias chamam até de pirotecnia, que é uma expressão do cuidado que ela é exagerada, né? Lucas, é ruim cuidar da pessoa? Não, não é ruim cuidar da pessoa. Só que a gente precisa perceber se aquele cuidado é um cuidado mesmo ou é um cuidado que está mascarando uma certa segurança ou alguma coisa nesse sentido. Por exemplo, a relação acabou de começar e aí a pessoa está falando que vai buscar você na faculdade, vai levar na faculdade, vai buscar no trabalho, vai levar no trabalho, vai em todos os lugares, vai te colocar em todos os lugares para que você não precise andar de ônibus sozinho, alguma coisa assim, né? É uma expressão de cuidado. Só que a gente precisa observar um pouquinho mais, né? É uma expressão de cuidado ou é uma expressão que está fazendo com que essa pessoa controle aonde você vai e como é que você vai, né? Então, isso daí é um sinal. Lucas, quer dizer que meu namorado ele me dá carona e eu não posso aceitar mais a carona dele? Não, não é isso, né? Mas a gente precisa ver os exageros. E esses sinais, como esses sinais eles são exagerados, né? São algumas coisas que elas acontecem como expressão de cuidado, mas elas manifestam muito mais do que isso, né? Então, teria a calmaria, né? Da calmaria, diz a teoria lá, né? Ela evoluiria para um momento de tensão. Momentos de tensão que são normais no relacionamento, né? A relação ela vai ser estabelecida em momentos de tensão. São os momentos de tensão que a gente vai conhecer, a gente vai saber como é que as pessoas elas se organizam. São os momentos de tensão. Só que é isso, né? E foi aquilo que eu falei sobre o pisar em ovos. Quando se estabelece um momento de tensão, qual é a posição do abusado e qual é a posição do abusador? Se a posição do abusado, né, da pessoa que está sofrendo abuso naquela relação, for a de sempre se submeter a essa tensão, a de não segurar a sua posição por medo da relação acabar, né? A gente já vai configurando uma certa relação abusiva, né? Lucas, como assim? Brigas, discussões, pode ser das mínimas às maiores, né? Se sempre tem aquele, tá bom, não vou discutir sobre isso, é isso, e acabou, já era, tá bom. Você venceu, faz da forma como você quer. E sempre tá de um lado, assim, sempre tá de um lado, em específico, a gente precisa dar uma olhada. Só que é isso também, né? Tem a discussão, né? O momento de tensão que é no discurso, na discussão, e tem aquilo que acontece pós-discussão, né? E tem os atos, né? Às vezes, na discussão, se estabelece uma coisa, né? Se concorda, alguma coisa assim, mas nos atos, na chantagem, né? No exercício do poder por conta do dinheiro, essas coisas assim, elas vão minando essa decisão. Elas vão minando esse momento, essa posição que foi sustentada pela pessoa que está sendo abusada. Tem a etapa da violência, né? E é isso, né? Por que eu estou dividindo, mas eu estou também colocando outros pontos? Porque todas as outras coisas elas podem ser caracterizadas como violência. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, né? Mas tem a parte da violência que é quando é o ápice da violência, né? É a violência que é a violência física, é a violência moral, é a violência psicológica, né? É o insulto, é a chantagem, é a sacudida, é a segurada no braço, é o vamos embora agora, puxa para dentro do carro. Tem a violência, tem esse momento que é o momento do destempero, né? Da explosão, e tem a reconciliação. E a reconciliação é quando, né, o abusador ele percebe que houve o destempero, ele percebe que o abusado está numa posição fragilizada, e aí tem o pedido de perdão, né? Tem toda
a teoria também chama de lua de mel, né? Então tem todo... Volta, meu amor, não vou fazer mais isso, nananana, e aí voltamos à calmaria. Por que que eu quero, né? Coloquei os 4 blocos e eu já fui falando que esses blocos eles não são tão seguidos, eles não são tão separados assim. Por quê? As relações elas se dão de modos diferentes, né? As relações elas simplesmente acontecem, né? Enfim, pode ser que tenha uma relação que é, de certa forma, abusiva e que está na calmaria desde sempre, desde 30, 40, 50 anos. Justamente por aquilo que eu falei lá no começo. Justamente porque nós aprendemos a naturalizar algumas violências. Então, sempre vai estar na calmaria, né? Sempre vai estar no meu benzinho, meu benzinho, meu benzinho. Mas, na verdade, na hora da relação lá, você não percebe que você sempre foi excluída da relação. Você sempre está fazendo a vontade do outro. Isso acontece, né? E isso pode ser caracterizado uma relação abusiva? Pode, né? Lucas, para acabar com essa relação abusiva, eu preciso separar? Não. A gente pode ver outros meios, ver outras ferramentas. Só que a gente precisa identificar primeiro, né? Então, a gente falou da calmaria. Também tem um momento de tensão, né? Algumas relações elas podem eventualmente chegar nos momentos de tensão e o momento de tensão se dissolver lá e a relação vai continuando. Só que a posição ela sempre está sendo sustentada ainda, né? E algo dos mais graves que eu principalmente trago para cá é que o ciclo, ele não... Por que o ciclo não é perfeito? Porque dentro da violência, efetivamente, algumas mulheres elas não voltam, né? Então, né, vide os casos de feminicídio no nosso país, né? 40% dos homicídios direcionados às mulheres, eles foram feitos dentro de casa. 28% que não foram feitos dentro de casa foram feitos por parceiros ou ex-parceiros, né? As mulheres, elas morrem por conta dos relacionamentos abusivos. Esse ciclo, às vezes, ele não é interrompido pelas mulheres, é interrompido pelos homens porque eles mataram elas. E isso acontece. É por isso que a gente precisa perceber esses pequenos sinais justamente para que a gente não deixe que isso, né, aconteça, não deixe chegar nesse nível. E aí, Andressa, se me permite, eu acho que não dá para... Será que não dá para não falar necessariamente do nosso contexto, né? Do nosso contexto enquanto igreja. Enquanto igreja e da nossa responsabilidade enquanto igreja nas relações que acontecem dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa, igreja, né? Teve uma pesquisa de uma teóloga na Presbiteriana Mackenzie. Não sei se foi uma dissertação, mas veio de um livro. E diz que é uma igreja sem voz, é o nome. É um livro. E ela estudou sobre como que existe uma relação entre as mulheres que sofrem violência doméstica no nosso país serem evangélicas, né? Então, teve alguém que né, comentou isso embaixo aí, inclusive. Dentro do... É isso. O Brasil, ele tem 20%, de 20% a 30% da população evangélica, né? Das mulheres que sofrem violência doméstica, 40% são evangélicas. Então a gente precisa, em condições normais de temperatura e pressão, da estatística, o número ele teria que estar um pouquinho mais próximo do 20%, né? Mas ele está no 40%. Então, duas perguntas, né? O que a igreja sustenta para fazer com que as relações com as mulheres elas se permaneçam dessa maneira, né? Outra pergunta, o que a gente precisa fazer, né? Será que a gente não precisa prestar mais atenção para essas coisas, né? Será que a gente não deixa de falar algumas coisas né, para manter as famílias das igrejas, da igreja intocadas, enquanto que a gente percebe que as pessoas, que a mulher lá naquela situação ela está sofrendo abuso, né? Não vou falar isso porque vou perder dízimo da igreja. Mas isso é um posicionamento muito simples, muito simplista, que não é necessariamente isso.
Às vezes não é questão do dízimo, às vezes é questão da amizade, sabe? Pô, eu não quero falar isso porque eu vou perder a amizade com aquele fulano que é o marido da ciclana. Tem um certo tipo de posicionamento da igreja evangélica que é necessário justamente porque essas coisas também acontecem no nosso arraial, né? Essas coisas também acontecem no nosso meio. Enfim. E aí, só voltando um pouquinho, eu fui para esse lado, aí eu vou voltar um pouquinho. Como perceber? Gente, os sinais, eles são sinais... Eles são sinais muito difíceis de perceber para quem está dentro da relação. Justamente porque muitas vezes a gente prefere entender esses sinais como um sinal de cuidado, como um sinal de, né, como um sinal de, ele é assim mesmo, a gente naturaliza esse tipo de questão, enfim. Mas, né, como eu falei, cuidado em excesso, invalidação pública ou privada, assim, né? Pô, isso daí que você pensa não vale a pena. Para de ser idiota, sabe esses negócios assim? Xingamentos também, interrogatórios. Onde você estava? Com quem? Quem é? Como é? Ah, você está saindo agora com essa pessoa? Entendi. Toda vez, interrogatórios, assim, diretos. A não privacidade, né? A senha do celular, troca a senha, dá a senha do seu celular. Se você pedir a senha do celular, é tipo, pô, você está desconfiando de mim? Não tem nada aí mesmo. Toma, pode ver. Sabe? Alienação, é o clássico alienação, né? Não quero que você veja mais seus amigos, não gosto desse amigo. Não gosto dessas pessoas, não gosto dessas pessoas da faculdade. Não gosto das pessoas do trabalho, não gosto. Enfim, é clássico, assim. Chantagem, né? O exagero com a chantagem. Enfim, culpabilização, sempre identificar a culpa no outro. São muitos os sinais, assim. É difícil caracterizar os sinais, mas é importante perceber se essa pessoa está exercendo sempre o controle, assim, na relação. Eu estava pensando, por exemplo, existem algumas relações que se dão e que elas são tão misturadas que a gente acha bonito, né? Nossa, por exemplo, escolhas de tipos de filmes. Vamos no cinema, sempre aquela briga, né? Eu quero assistir comédia romântica e a minha companheira quer assistir investigação policial. Sempre a briga, sempre a briga. Só que aí a gente vai percebendo que na relação prevalece a comédia romântica. E vai prevalecendo a comédia romântica a ponto dessa pessoa que antes preferia investigação policial, ela começa a preferir comédia romântica. Ela começa a assistir comédia romântica, ela nem discute mais. Não, vamos assistir comédia romântica. Quando eu quiser assistir investigação policial, eu assisto sozinho. Percebe? Nossa, que mistura linda. O gosto dela mudou por minha causa. E aí a gente precisa perguntar, mudou ou ela se anulou? Para não gerar um momento de tensão, para não, né, causar um estresse na relação que pode perdurar e que pode azedar para sempre. Enfim, né? É muito sutil, vai por lugarzinhos pequenininhos. Assim. Lucas, deixa eu só falar aqui rapidão para a gente continuar. A gente tem mais 5 minutos de live. Então, o que nós vamos fazer? A gente vai encerrar isso aqui e vai voltar agora já, né? Só para dar tempo da gente salvar essa. Depois a gente vai subir no YouTube, vai ficar no nosso GTV. Então, se eu não fechar ela agora, vai cair e a gente perde a live. Então, eu vou fechar, para quem está na live, eu vou fechar essa aqui, salvar no GTV. Em questão de 1 minuto, a gente já está de volta. Então, fiquem ligados aí para a gente já voltar. E já voltar com o Lucas falando, para a gente não perder tempo. Beleza? Então, é rapidão. Já voltamos.